Bom estar aqui com todos vocês, meus amados, nesta noite. Amém? Pastor Agno, pastora Clícia, mantê-los aqui, meus amados. Cada um de vocês, meus irmãos. Amém? Que dia abençoado, né? Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia da vitória, esse é o dia da alegria, esse é o dia da manifestação do poder de Deus, amém? Nas nossas vidas. Esse é o dia que o Senhor fez, um dia de cada vez, amém? Dia de alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Glória a Deus. Depois acho que de 3 meses, estou aqui, acho que 7 de dezembro, não foi? Aniversário da igreja, estivemos por aqui. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, amém? Um conselho do apóstolo Paulo para a igreja, amém, querido? A vida cristã, ela é maravilhosa. Eu sempre costumo dizer, o que nós aprendemos aqui não aprendemos em lugar nenhum, amém? Não aprendemos em lugar nenhum. Isso não se ensina em universidades, isso não se ensina em cursos de treinamentos, né? Porque eu não sou contra os treinamentos, mas o ensino que existe lá é um ensino da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas esse é o ensino do homem, da capacidade do homem de realizar as coisas. Mas o ensino que está aqui é o ensino que fala da capacitação de Deus. Deus nos capacita a vivermos uma vida vitoriosa, amém, queridos? Eu já li muitos livros de autoajuda, livros humanistas de autoajuda, técnicas humanas para vencer as circunstâncias. Já li muitos livros. Eu era especialista, eu tenho uma biblioteca lá. Como é que é? Anthony Robbins, Poder Sem Limites 1, Poder Sem Limites 2, Gigante, como é que é? Despertando o Gigante Interior. Aquele outro lá, que era o cara famoso também, que morreu, Universidade do Sucesso, o maior vendedor do mundo, o maior vendedor do mundo 2. Eu já li todos esses. Enquanto eu tinha uma vida fora do Espírito, eles foram uma bênção, me ajudaram muito. Mas depois que eu conheci a capacidade que o Espírito Santo de Deus tem para nos ensinar, para nos treinar, nós temos Ele, é o conselheiro, maravilhoso conselheiro. Tudo nós podemos receber nele, tudo que precisamos. Olha, o apóstolo Pedro diz assim: todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, Deus já providenciou para nós. As pessoas podem viver uma vida completamente bem sucedida do ponto de vista humano, com todas as técnicas da neurolinguística, também já rodei por tudo isso, neurolinguística, da autoajuda, das técnicas humanas. Eles podem conquistar tudo, lembra o livro O Segredo também, o livro Segredo também, as técnicas e por aí vai, né? A teoria quântica do quanto, os poderes, tudo isso aí funciona do ponto de vista humano, produz um êxito humano, produz um sucesso humano. Mas o único que pode nos garantir a vida eterna é Cristo Jesus, que é o verdadeiro sucesso. O mundo de hoje mede o sucesso. Às vezes a gente fica orando, né? Eu estava orando, Senhor, o que eu vou ministrar, o que eu vou pregar para meus irmãos, o que eu posso compartilhar hoje? E naquele momento ali não sai nada. Quando eu cheguei aqui, Deus me deu a palavra.
Mas aí quando você vem para cá, né, cara, aí pronto, aí já tem que controlar o tempo, porque senão o cara não quer mais parar de falar. Quem não tinha assunto fica cheio de assunto, né? Então, o poder do conhecimento humano, ele pode levar as pessoas em muitos lugares, em muitas conquistas. Mas o sucesso, olha, o sucesso do ponto de vista de Deus não é medido como o sucesso do ponto de vista humano. Quer um exemplo? As 7 igrejas do Apocalipse, que os estudiosos falam que a nossa igreja agora, esse tempo, é a última igreja. Se são 7 igrejas, e nós estamos vivendo no final dos tempos, nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Uma igreja que do ponto de vista humano era totalmente elogiada. Ela era rica, ela era próspera, a ponto de que ela dizia assim: nós não precisamos de nada, nós temos tudo, somos bem-sucedidos, nós somos um sucesso, as nossas igrejas estão cheias, o nosso povo congrega, o nosso povo é um povo próspero, abençoado, todo mundo vive bem de vida, nós temos visão espiritual, eles diziam, não precisamos de nada. Do ponto de vista humano, ela era uma igreja extremamente sucedida, e é profeticamente a igreja do nosso tempo. Mas do ponto de vista de Deus, ela não era um sucesso. Do ponto de vista de Deus. Então, sucesso do ponto de vista humano não é sucesso do ponto de vista de Deus. Então, as técnicas de neurolinguística, de autoajuda, elas podem até nos levar a um sucesso do ponto de vista humano. Mas o único que pode nos levar para o sucesso do ponto de vista de Deus é o conselho e a direção do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo deixou bem claro dessa distinção do ensino segundo o mundo, o ensino humanista e o ensino bíblico. Ele disse: ninguém vos engane com filosofias e sutilezas vãs, segundo o conhecimento dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele disse: olha, vai chegar um tempo que as pessoas vão querer iludir vocês com conhecimentos humanos, ensinos humanistas, ensinos que não vêm de Deus, ensinos humanos, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal deu ao homem tecnologia, conhecimento, mas é um ensino apartado de Deus. É um ensino que faz o homem ser autossuficiente. É um ensino que faz o homem dizer: inteligência emocional. Olha, eu consigo ter equilíbrio nas minhas emoções, na minha alma. Então, para que Deus, se eu tenho inteligência emocional? Para que orar? Para que depender de um Deus? O grande problema do homem sempre foi esse: querer ser independente de Deus. Mas não era isso que eu ia pregar. Eu quero pregar aqui 5 conselhos do apóstolo Paulo, que ele deu para a igreja de Corinto, mas que está tudo envolvido nisso aí. Primeiro, 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 a 14. Amém? 5 tópicos nesses 2 versículos. E é um conselho para você, para a sua vida. A gente tem que estar ligado nos caminhos, nas decisões que nós tomamos na nossa vida. A gente tem que estar ligado. As nossas decisões definem o nosso destino, o nosso êxito, o nosso sucesso. Eu fico, sabe, cara, eu acho muito incrível, pessoas que passaram pela igreja, eram adoradores, eram isso, eram aquilo, e quando saem da igreja, por algum motivo parece que nunca conheceram a Deus, parece que isso aqui era só um clube social, era só uma coisa assim, porque muitas pessoas vivem a igreja, vivem a vida cristã como um clube somente,
bem, enquanto eu estou ali na igreja, por isso que hoje é congresso disso, evento disso, aquilo ali. Sabe por quê? Porque as pessoas são como a igreja de Laodiceia, elas não são quentes nem frias. E Jesus diz assim: olha, eu preferia que elas fossem frias. É melhor um perdido do que um que pensa que é salvo. Ele pensa que conhece a Deus. Porque o perdido, ele diz: eu preciso de ti, Senhor. E o que pensa que conhece a Deus, ele não tem essa humildade, diz: eu preciso de ti. Então Jesus disse assim: ó, eu preferia que vocês fossem frios, mas como vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, eu vomitar-te-ei da minha boca. Hoje em dia, até pregar uma pregação mais dura, não, é tudo marketing, para atrair as pessoas para a igreja, é só marketing. Venha, traga o seu dízimo, traga a sua oferta e seja feliz, e ninguém vai te incomodar aqui. Eu não incomodo vocês vêm para cá, traz os dízimos e as ofertas e a gente fica tudo bem. Mas lá, olha lá, a igreja de Laodiceia lá, Jesus disse, quem falou isso foi Jesus: olha, porque vocês não são quentes e vocês não são frios, vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Eu estava conversando com a minha filha hoje, ontem, estava conversando com a Gemima, e eu disse assim: Gemima, o que tu acha que Deus prefere? Um pastor com um grande ministério? Ele tem um grande ministério, mas ele já está desviado dentro do ministério, ele já foi conquistado pelo ministério, ele não pode mais largar o ministério, porque a vida dele já depende do ministério, o dinheiro dele depende do ministério, a casa que ele mora depende do ministério, do que ele ganha no ministério. Então ele não pode mais largar o ministério, ele já está preso pelo ministério. Talvez por isso que o apóstolo Paulo nunca quis ser financiado pela igreja, para que ele tivesse sempre a liberdade de dizer para a igreja aquilo que a igreja precisa ouvir, e para que ele pudesse ter isenção. Mas o que eu quero dizer é isso: Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca. E eu estava perguntando para a Gemima, agora me voltou. Aí ela disse: pai, eu tenho certeza que Deus prefere que o pastor não se desvie, que ele seja um bom pastor. Ele pode não ganhar ninguém, mas se ele for fiel a Deus, é o mais importante. Por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ela me disse: é por isso que Jesus disse: no meu nome vocês expulsaram demônios, no meu nome vocês curaram enfermos, no meu nome vocês fizeram grandes obras, mas apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Você sabe para quem Jesus falou isso, para esses profetas? Foram pastores que tiveram grandes ministérios, mas o ministério fez eles caírem. Eles foram conquistados pelo ministério, passaram a adorar mais o ministério do que a Deus, passaram a honrar mais o ministério do que a Deus. Então, o mais importante é servir o Senhor, é ser fiel a Ele. Por isso que Jesus disse: vomitar-te-ei da minha boca, porque vocês não são quentes nem frio, vocês são mornos. Amém? Mas vamos lá no conselho de Paulo, em primeira, colocou lá? Então olha lá, primeiro, vigiai. O apóstolo Paulo deu uma bronca danada na igreja de Corinto, deu uma bronca, né? Mandou uma carta, uma bronca, dando uma bronca na igreja, porque muitas coisas erradas estavam acontecendo lá. E aí, no final de tudo, ele deu esse conselho: vigiai. E eu quero dar esse conselho para vocês. Esse conselho é para vocês, esse conselho é para mim. Vigiai. Sejam vigilantes. Estejam atentos a tudo que
que está acontecendo ao seu redor. Vigiai a tua vida. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês se analisem se vocês ainda estão na fé. Vigiai. Veja o que você está fazendo. Veja o caminho que você está seguindo, né? Eu gosto aqui, vigiai. No grego, diz assim, ó, gregoreu, palavra vigilante, assistir, dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado para que, por causa de negligência, indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Então, vigiar é vigiar a sua vida. Olha, eu aprendi muita coisa nessa pandemia. Sabe, às vezes os problemas, as dificuldades vêm na nossa vida para nos ensinar, querido, para nos ensinar. Sabia, Deus deu muita oportunidade para a gente nessa pandemia. Deus ia levá-lo e o deixou, esperando muitas vezes uma atitude de arrependimento, de mudança, dizer: poxa, olha, eu estava assim, mas Deus me salvou, Deus me deu vida, Deus me deu livramento. E a pessoa volta para a velha vida, como se nada tivesse acontecido, como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz, ó, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Meu amigo, quando acontece algo comigo na minha vida, eu repenso a minha vida. Eu digo: poxa, será que não aconteceu por isso? Será que esse problema não foi resultado disso? Claro, nem todo problema que acontece na nossa vida, é por isso que é preciso vigiar, é por isso que é preciso ter sabedoria. Nem toda tempestade que acontece na nossa vida foi provocada por nós, mas tem tempestade que foi provocada pela gente. A tempestade de Jonatas foi por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. A tempestade dos discípulos que atravessaram o mar, Jesus disse: olha, vão, atravessem o mar. Foi por causa de desobediência? Não, eles estavam obedecendo a Deus, mas mesmo assim veio tempestade. A tempestade quando Jesus estava dormindo no barco lá, que ele dormiu e deu aquela tempestade, foi um ataque do inimigo, sabia? Porque ele não queria que o barco chegasse do outro lado, que aquele gadareno ia ser liberto. Então, tem tempestades que são circunstâncias da vida, que acontecem com todo mundo. Tem tempestades que foi nós que ocasionamos. E tem tempestades que é guerra espiritual, que é batalha espiritual. Vocês estão me entendendo? Então a gente tem que estar ligado para o que está acontecendo na nossa vida. Isso é vigiar. Porque tem tempestades que é nós que criamos. Quem criou a tempestade de Jonas foi ele, por desobediência. É incrível, né? Estávamos conversando com os meninos. O princípio de que o pecado gera morte permanece. O pecado gera morte. O pecado gera morte. Não é que Deus queira a morte, mas é um princípio que Deus estabelecido. Então, vigiai. Veja o que você está fazendo. Jovens, seu casamento, na sua vida, vigiai. Vigiai para você não tomar decisões erradas. Vigiai se você não está sob um ataque do inimigo. Observe as circunstâncias. A Bíblia diz assim, que o justo, ele pondera a vereda dos seus pés. Ele vê o caminho que ele está tomando.
Então, tem coisas, Deus nos treina, nos capacita, nos aperfeiçoa através das lutas, das dificuldades. Amém? Então vigia, fique de olho. O que você anda fazendo? Qual é o teu caminho? Faça uma análise da sua vida. Você está seguindo a Jesus? Amém, querido? E eu quero falar até para os irmãos aqui que ministram no louvor, em todas as áreas, ó. Às vezes a gente pensa que o garotinho está aqui, né? Cadê? Juan, cadê o Juan? Juan, Pedro, né? Todos, jovens que estão aqui, vocês estão aqui na frente de uma guerra espiritual. Não é brincadeira, não. Vocês não estão só tocando o instrumento, não, tá entendendo? O diabo, sabe o que o diabo diz? Se eu deixar eles vão romper e vão fazer um estrago no meu reino. Vocês estão entendendo? Tem uma guerra aqui na vida de vocês. Não é só um toque, estou só tocando, não. Você pode ver assim, mas o diabo não vê. Aí para isso, você precisa vigiar, para não dar lugar ao diabo. Você que está aqui na frente, você tem que ter uma vida, é um testemunho, é um ministro de louvor, tão importante quanto um pastor. Tem que ter uma vida direitinho, tem que vigiar. Para quê? Para não dar um mau testemunho. Um jovem vê, olha lá, aquele lá, ó, toca na igreja, mas olha lá como ele está. Olha o que ele está postando lá no Instagram. Olha o que ele está postando no Facebook. Aquela igreja ali, mano, todo mundo é perdido ali. Você está entendendo? Existe uma responsabilidade em estar aqui, porque existe guerra também, guerra espiritual. O diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão, buscando a quem possa tragar. Essa guerra existe. Agora, claro, existe a guerra, mas também existe a recompensa. Existe o peso do chamado, mas existe a recompensa, né? É muito interessante que o Esaú, né? Ele não queria a responsabilidade de conduzir a família, porque o primogênito era aquele que ia substituir o pai, então ia conduzir a família, cuidar dos outros irmãos e tal. Ele não quis. Eu quero saber de primogenitura. Aí depois, quando veio o momento da bênção, aí ele quis a bênção. Então, servir a Deus tem um compromisso, tem uma responsabilidade, tem um peso. Imagina o pastor Xavier postando qualquer coisa na rede social, fazendo qualquer coisa em qualquer lugar. Cara, aquele cara é pastor, é um safado aquele ali, ó. Aquele cara ali é o pastor, mas olha lá, olha a vida dele, né? Por isso que vigiai. Está entendendo? Não só o pastor, não só o ministro de louvor, não só quem está aqui, você também. Você é crente, cristão, seguidor de Cristo. Aí a Bíblia diz: portai-vos de maneira digna do Evangelho. Então a gente tem que vigiar com o que está fora, vigiar o que a gente está fazendo. Amém, queridos? Por quê? Isso vai nos dar proteção. Então vigiai. O segundo conselho que ele dá é: mantenham-se firmes na fé. Permaneçam firmes na fé. Não adianta começar bem, como eu disse, tanta gente começou bem na igreja. Eu estava conversando com o irmão hoje, e o irmão faleceu, um amigo dele, um parente dele faleceu hoje. Faleceu, com 56 anos de idade. Agora, lá no início da carreira, da vida dele, ele serviu o Senhor. Era músico na igreja. Não é isso? Era músico na igreja. Serviu o Senhor. Saiu de lá e foi para o mundo. Durante muitos anos, serviu como músico no mundo.
vem as consequências do pecado, né? Pecado gera morte, vem as consequências, né? Aquilo que eu digo, as consequências elas permanecem. O cara passou 30 anos, só um exemplo, 30 anos usando drogas, não aconteceu com esse não, estou só dando um exemplo. O cara passa 30 anos usando drogas, ele se converte, o corpo dele, as consequências já estão ali. E aí o que aconteceu? Faleceu hoje, graças a Deus, há pouco tempo voltou para Jesus, há pouco tempo voltou para Jesus de novo. Dê glória a Deus mesmo, porque ele voltou para Jesus, graças a Deus, né? Mas o que acontece? Tem consequências, você tem que vigiar. Então, voltando, né? Permanecei firmes na fé. Tem que permanecer. Lembra? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não adianta começar bem, tem que terminar bem. Amém? Permaneça firme na fé. E a fé, sabe o que é fé? É crer. Fé é acreditar que tudo que Deus diz na sua palavra é verdade. Então permaneça firme na fé que você nasceu de novo. Permaneça firme na fé que você é uma nova criatura. Permaneça firme na fé que o pecado não tem mais domínio sobre você. Permaneça firme na fé que Ele é o Senhor que te sara, que Ele perdoa as tuas iniquidades, que Ele sara todas as tuas enfermidades. Sabe? Permanecer firme na fé é crer que todas as promessas de Deus são válidas para nós. Permaneça firme. Ele diz, ó, mantenham-se firmes na fé. Por que tem que manter-se firme? Porque tem momentos que somos abalados, mas temos que nos permanecer firmes na fé. E olha, como nós cristãos muitas vezes cremos só de ouvir falar, mas não cremos no coração. Você quer crer no coração? Só tem uma maneira de você crer no coração: você confessando a palavra de Deus, dizendo o que Deus diz. Você lembra que a fé é uma semente? Se você tiver fé do tamanho de uma semente, a fé é uma semente. A fé é uma semente? Não. A palavra é uma semente. A palavra é uma semente que, quando ela entra no coração da pessoa, ela produz fé, ela gera fé. Jesus disse que o semeador semeia o quê? A palavra. Que terra é? O coração do homem. Quando a palavra entra no coração, porque você pode ter muitas palavras só teóricas, sabe? Só assentimento mental, muita gente tem a fé só do assentimento mental, mas a verdadeira fé é aquela que é estabelecida no coração, que penetra no teu coração, que se estabelece no teu coração. E como tu estabelece a fé no coração? Confessando a palavra, dizendo o que Deus diz. E eu tenho praticado muito isso na minha vida. Isso tem mudado a minha vida de fé, está entendendo? Tem mudado o meu histórico de fé. Muitas vezes eu durmo confessando a palavra, eu durmo declarando a palavra. Muitas vezes, na maioria das vezes. Esses 2 anos aí de pandemia que eu tive aqui meio afastado, eu aprendi tanto texto bíblico, confessando a palavra. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, que assim como a nuvem e a chuva caem do céu e para lá não voltam, sem que antes regue a terra, a fecunde, para que ela produza pão, semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que a designei. Se você confessar a palavra de Deus e ela entrar no seu coração, ela vai produzir fé,
na sua vida. Então, como pastor eu faço para permanecer na fé? Permaneça dizendo o que Deus diz, declarando o que Deus diz. O que Deus diz? Ele diz: eu sou o Senhor que te sara, sou eu quem perdoa as tuas iniquidades, quem saro todas as tuas enfermidades. Ele diz: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril, porque eu completarei o número dos teus dias. Eu enviarei o meu terror diante dos teus inimigos, o meu terror confundirá os teus inimigos, e eles fugirão de ti. Quantas promessas maravilhosas para o cara confessar, para que ela se estabeleça no coração. Amém, querido? Para você não dormir, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu declaro que a tua palavra se cumpre na minha vida, e eu quero, Senhor, criar, gerar esse hábito de confessar, de declarar a tua palavra na minha vida diariamente. Amém? Dê um aplauso para o Senhor. O tempo é curto, né? Não dá para, mas mantenham-se firmes na fé. Amém? Segundo ponto, permaneça firme na fé. Tem tanta gente que teve um histórico tão lindo, fez tanta coisa, e depois abandonou a fé, como Sansão, lembra? Deus é muito misericordioso. Aí às vezes no final da vida, aquele caco ali Deus pega e junta e salva. Mas você tem tudo para viver uma vida abundante, uma vida abençoada. Terceiro, sejam homens de coragem. Tem uma versão que diz assim: portai-vos varonilmente. Portai-vos varonilmente. Traduzindo, sejam corajosos, aguentem a aflição, a batalha, a luta, a guerra. Eu fiquei impactado nesses dias, quando eu li o texto. Eu já tinha lido antes, mas dessa vez, mais do Richard Wurmbrand, que foi o fundador da Voz dos Mártires, porque eu assisti até o filme. Quem assistiu o filme aí que eu mandei? Eita Deus, é por isso que esse povo quem assistiu o filme Torturados por Amor a Cristo, que eu mandei no grupo da igreja? Pelo amor de Deus, né, mano? É por isso. Querido, para você viver a vida cristã verdadeira nesse tempo, você tem que se achegar a Ele. Você tem que ler a Bíblia, ler livros. Você tem que, cara, e hoje as pessoas ficam se lamentando no Facebook, ficam se lamentando nos lugares, e muita coisa boa está sendo perdida, olha, muita coisa boa. Lê mais, ninguém quase lê, mas graças a Deus tem os vídeos. Assista os vídeos, tem tantas pregações maravilhosas. O pastor Agner aqui tem um canal de mensagem, né, pastor Agner? E tantos outros. Cara, as minhas mensagens, sinceramente, tem vezes que eu coloco lá e digo: poxa, é eu que preguei isso aí, né? Cara, eu sou renovado, te juro, cara. Eu assisto vídeo cristão direto, assim, pastores que me impressionam, que, cara, a minha vida, meu irmão, se não fosse, agora, isso é o nível dos crentes de hoje, sabe? O cara só recebe na igreja, o cara não estuda nada, não lê nada, não busca nada, não quer saber de nada, é só, na verdade a igreja hoje virou só um negócio que tem nada a ver. Eu encontrei com uma irmã no avião, sabe? Tem determinadas denominações aí que ser cristão é só para ser próspero, só para resolver problema da vida.
só para ter vitória, para ter a sua empresa, para ter o seu negócio prosperar, é só isso. Mas ser cristão, querido, é viver com Ele, é depender dEle. Não dá para viver distante dEle. Então, cara, Canal Souza Produções, eu amo aquele canal, mas eu não assisto tudo que tem lá não. Eu escolho o que eu quero, né? A gente tem que ter maturidade espiritual. Então, Torturados por Amor a Cristo, parece um filme antigo, mas ele é um filme bem moderno. O cara foi preso durante 14 anos, numa prisão comunista, na Romênia. 14 anos, querido. Ele passou 3 anos numa solitária. 3 anos na solitária. Sabe, você assiste esse filme e você fica às vezes, ai, a minha vida, oh meu Deus, me ajuda. Você não tem problema não, rapaz. Nós somos uns bestão, nós vivemos tão bem aqui. Ai, meu Deus, tudo é grave. Aquilo é problema nada, rapaz. A gente não tem problema. Então, quando a gente assiste aquele filme, a gente vê que a gente não tem problema, que é só leseira, como diz o amazonense. Olha, toda vez que ele ia orar de noite, ele era torturado. Isso não é conversinha não, que às vezes os crentes aumentam. Esse cara, ele morreu com 92 anos, depois de passar 14 anos na prisão. Durante 14 anos ele não soube o que aconteceu com a esposa dele e com o filho dele. Ele era torturado todo dia. As últimas pregações dele, ele pregava de cadeira de rodas, porque na prisão quebraram os pés deles tudinho. Quando eles colocavam os presos juntos, e os presos oravam junto, eles tiravam os presos e torturavam. Sabe o que ele dizia? Eles torturam a gente, e eles ficam felizes, e a gente fala de Deus e fica feliz, está todo mundo feliz. É incrível, né? Hoje está muito essa luta, direita, esquerda, essa coisa. Leia lá, você vai ver o que é o verdadeiro cristianismo. É você amar do ponto de vista de Deus o seu torturador. Certa vez, assistam, pelo amor de Deus, eu coloquei lá, por favor, assistam. Certa vez, o cara acabou de ser torturado, jogaram ele na prisão. Aí o carcereiro lá, maligno, foi lá e disse: tu é idiota, tu é leso, eu não já disse para ti não orar, tu quer apanhar, tu quer morrer, como é que tu fica apanhando por causa de um Deus que nem está nem aí para ti, rapaz? Me diga uma coisa, seu idiota, seu burro, tipo assim, eu já estou cansado de te bater e tu não aprende, por que você estava orando agora? Ele disse: eu estava orando por você. Isso quebrou o cara, o cara, meu irmão, Jesus não, olha, o mundo não pode mudar quem nós somos. Então que cristianismo é esse? Já pensou Jesus lá na cruz? Já pensou? Pai, manda cair fogo nesse povo todo aqui, Pai, eles não sabem o que fazem. Meu irmão, olha, com esse amor que nós temos aqui hoje, a gente não resistia nem 5 minutos no tempo na perseguição. Não precisa nem ir para lá, vai lá para um país. O mundo não pode mudar quem nós somos. Se o mundo muda você, então você não é cristão, porque o mundo não pode mudar quem você é. Jesus diz: Pai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. E ele diz: eu odeio o sistema comunista, mas eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas. As pessoas foram enganadas. Satanás, a Bíblia diz o quê? Que a gente tem que ter paciência, amor por eles, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos.
Mas diz o quê? Que a gente tem que orar para que eles sejam livres dos laços do diabo ao qual eles ficaram presos. Então, portai-vos varonilmente. Tu já pensou? Né? Ele disse que tem vários testemunhos dele na internet. Leia, querido, veja. Sabe, nosso mundo está muito dividido, muito. Deixa eu dizer uma coisa. Essa é uma estratégia do Satanás. E é por isso que essa é uma estratégia do comunismo, dividir as pessoas, colocar branco contra negro, colocar rico contra pobre, colocar nortista contra sulista, colocar hétero contra homo, o trabalho deles é esse, querido. Mas o amor cobre multidões de pecados, mano. O amor cobre, o amor não mudou, a Bíblia não mudou. Portai-vos varonilmente. Não deixe o mundo mudar você. Amém? Quando o mundo muda você, você se prostrou diante da imagem de Nabucodonosor. Sabe o que o jovem disse? Ele disse: olha, não importa, você pode me jogar na fornalha, eu não vou adorar a imagem de Nabucodonosor. Seja forte na tua luta, na tua guerra, na tua batalha. Amém? Portai-vos varonilmente. E assista esse filme, em nome de Jesus. Qual é o quarto? Sejam fortes, sejam fortalecidos. Amém, querido? Seja fortalecido no Senhor, seja fortalecido em Deus. Confesse diariamente: o Senhor é a fortaleza da minha vida. Cara, tem cada coisa aqui, se a gente pudesse, né? A gente diz assim: ah, meu Deus, eu queria tanto que essa pessoa entendesse isso. Às vezes, né? Às vezes com os filhos, com as pessoas que a gente ama, a gente diz: poxa, eu queria tanto que ela entendesse isso, que ele entendesse isso. A palavra de Deus nos fortalece, querido. Seja fortalecido no Senhor. Confesse que Deus é a sua fortaleza, Deus é a sua força. Amém? Então, querido, quando você assiste aquele filme lá, ou então você pode ler, ele tem vários testemunhos dele pregando. Você vê que o teu problema não é nada. Nossos problemas são muito pequenos comparado com... Tem uma cena, vou já terminar. Tem uma cena que um pastor, ele tem um filho dele preso e torturado, filho de 15 anos, morto na frente dele, mas eles não negaram a Cristo. Não negar a Cristo não é só dizer: eu te renuncio, Jesus. É não agir como Cristo agiria no seu lugar. Isso é negar a Cristo. É não agir como Cristo agiria no seu lugar. Quem vai julgar os homens não somos nós. Quem vai julgar os homens é o Senhor. Nosso dever é tentar arrebatar do fogo o máximo de vidas possíveis. E cá para nós, né, meu irmão? Amar os nossos parentes, amar os nossos amigos, amar quem nos ama, isso já diz na Bíblia, né? Isso aí até o bandido faz, meu irmão. O bandido tem o maior cuidado de fazer um assalto bem feito, que eu vou comprar um negócio beleza para o meu filho. Então fazer o bem para os teus, isso aí não tem nada de cristianismo, isso é da natureza humana. O cristianismo se revela quando você... E é interessante, né?
Você sabia que nós somos Cristos? Quem é Cristo aqui? Eu falei esses dias, você é um Cristo. Você sabe o que significa Cristo? Sabe? Cristo significa ungido. Cristo é ungido, que é no grego é Cristo, no hebraico é Mashiach, Messias. E nós temos a unção do Espírito Santo. Nós somos Cristos. Cristo vive em nós. Cristo vive em você. Amém? Fica de pé, meu amado, aí. Vigiai. Permaneçam firmes na fé. Se porte varonilmente. E no final, né? Faltou o último ainda. O quinto. Primeiro, ó, vigiai. Permaneçam firmes na fé. Portem-se varonilmente. Sejam fortalecidos. E quinto, o que é o quinto? O que é o quinto, pessoal? Façam todas as coisas com amor. Amém? Faça com amor, querido. Se não for com amor, não tem valor. Todas as coisas façam com amor. Tu trabalha secular, faça com amor. Tudo que tu fizer, faça com amor, porque você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Amém? Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Aleluia, Deus.